Olá, prontas para mais um bloco? O bloco de hoje é muito fácil, mas é lindo. É uma variação de um bloco que nós já vimos aqui. O nome dele é bloco Trevo da Sorte, né? Uma variação porque o primeiro que nós fizemos tinha algumas diferenças, então isso é uma coisa que acontece bastante. Por conta da aparência semelhante, dá-se o mesmo nome, mas é uma variação porque já tem alguma modificação. Ele é bem simples, bem fácil de fazer, ótimo para principiantes, né? Se você tá começando agora no patchwork, ele é muito bacana e tem duas técnicas diferentes, bem fáceis também. Olhem só, as medidas e as quantidades de cada cor que a gente vai cortar já estão na nossa receitinha, como sempre, disponibilizada já no tielili.com.br/bloco. Se você é novo por aqui, acessa que tem já alguns blocos anteriores a esse é o 13º, e nós vamos fazer 36 blocos, o suficiente para uma colcha de solteiro, 2 colchas de solteiro ou uma colcha queen. Então, vem com a gente, tielili.com.br/bloco. E claro, se você quiser acompanhar com os mesmos tons, o mesmo visual que a gente tem aqui, nós temos também o kit, é tielili.com.br/kitbloco. Bom, dados todos os avisos, vamos então às nossas técnicas, como eu falei, que são técnicas bem bacanas, né? Bem fáceis também. A primeira que eu vou mostrar é uma técnica onde a gente faz, é quase como fazer o flying guise. A diferença é que o flying guise é um retângulo, né? O flying guise é esse componente de bloco que é retangular, tem esse nome por conta do V que forma aqui no componente e se assemelha à forma que os pássaros, né? Os gansos, quando voam, quando migram, eles fazem um V no céu. Então, o patchwork tem disso. Eu acho isso uma coisa deliciosa. É uma poesia, né? Então, por conta disso, se deu o nome de flying guise a esse patch aqui, né? Esse retângulo, e também é o nome da técnica, né? A técnica de construção virou o nome desse componente, então deu nome à técnica de construção do bloco. Inicialmente, eu tinha um quadrado vermelho aqui, de 13 por 13, mas, de novo, as medidas já estão na receita, tá? E aí, eu preciso, nós precisamos de 4, então, para cada um deles, um quadrado de 13 por 13 do vermelho e 2 quadrados de 7 por 7 do branquinho. E aí, eu primeiro coloquei no meu quadrado que estava inteiro, né, vermelho, eu coloquei o quadradinho no canto superior aqui e fiz uma costurinha, e dessa vez, essa costura é exatamente em cima da linha. Eu tracei uma linha aqui de ângulo a ângulo, coloquei aqui no meu quadrado inteiro e fiz um traço exatamente em cima da linha que eu tracei. Cortei, né? Aí a gente corta aqui o excesso e aí eu tinha esta parte aqui já pronta. Aí a segunda fase, digamos assim, eu coloquei o outro quadrado desse jeito, e vale lembrar que a linha tem que ficar de um ponto a outro, tá? Às vezes a gente se engana, principalmente quando a gente é principiante e coloca aqui até o centro, então não, é de uma lateral até a outra. Depois que eu fiz a primeira, né, cortei, olha, a sobrinha, abri, passando a ferro, dirigindo a costura toda para fora, eu fiz a mesma coisa desse lado. Coloquei aqui, e uma coisa que a gente tem que reparar é que há uma sobreposição. Olhem só, a gente sobrepõe aqui e está certo, tá? Porque isso aqui é margem de costura. Eu, quando montar o bloco, vou passar uma costura, né? Para unir esta parte aqui ao centro, e aí a costurinha, na verdade, esse aqui fica virado para fora, então essa costura só vai ser feita quando eu juntar um bloco a outro, ou então quando eu colocar moldura, mas tudo isso a gente vai ver lá no final. Mas é aquela costurinha de união de um
pet a outro, essa costura vai, então, passar exatamente aqui na pontinha, e aí ela vai ficar como tem que ficar. Mas voltando, então, aqui, ó, a nossa montagem, eu coloquei o segundo quadradinho sobreposto ali, fiz igualmente uma costura de ângulo a ângulo, eu havia traçado, olha, dá pra ver aqui, um traço com uma canetinha que apaga ou até um lápis. Aqui eu usei um lápis e depois a gente então corta aqui o excesso para poder formar o bloco. Deixa eu tirar a sobrinha. Lembrando que, como a gente já viu anteriormente, também dá, as meninas que são mais experientes, também dá para passar uma costura a 1 centímetro aqui, e aí quando a gente cortar, a gente vai dar origem a um quadradinho de triângulo perfeito. Tem isso nos blocos anteriores, tá? Aí, passei a ferro, igualmente, dirigindo para fora, e está pronto o nosso componente. O outro componente que a gente vai fazer é esse forpet. Aqui, a gente tem o nome de forpet, exatamente porque são 4, né? For, pet é retalho, forpet, 4 retalhos ou 4... unidades, né? Mas aqui no caso, quadradinhos, né? 4 quadradinhos. E aqui, olhem só, como é que a gente faz? Eu cortei os quadradinhos e aqui também de 7 por 7, do azul médio e do azul escuro. E passei a ferro dirigindo a costura sempre para o azul escuro. Nos dois, olhem só. Aí, a gente vai colocar desse jeito, em oposição aqui, né? O claro e o escuro. Vamos colocar direito com direito. A gente vai colocar bem certinho aqui as costuras, olha, e dirigir para os lados onde elas foram já dobradas, ou seja, para o lado escuro. Posso colocar um alfinetinho aqui, eu recomendo, principalmente para quem tá chegando agora, e nós temos muita gente começando agora no patchwork. Coloca um alfinetinho, de preferência esse cabeça de flor, nesse lado, porque eu vou vir com uma costura de lá pra cá, então eu coloquei o alfinetinho antes da linha da costura, porque daí a máquina já não vai levantar, né? Arrumo direitinho e faço uma costura com margem de costura de meio centímetro, bem retinha do começo até o final. Feito isso, a gente vai abrir e passar a ferro, e eu já vou mostrar como é que ele ficou, olhem só. Aqui ainda não está passado a ferro, esses dois eu já havia passado anteriormente, né? Lembram-se, quando eu fiz aqui o conjuntinho com um par, eu já havia passado a ferro, e aí quando a gente passa uma costura aqui inteira, aqui ela ainda não foi passada, então o jeito certo de passar é acompanhando o dedinho aqui, acompanhando para onde já estão os dois primeiros. Então, está para cá, né? A costurinha tá tombada pro azul, eu venho para cá e tombo para cá, esse tá para lá e esse vai subir. Então, se eu passar o dedinho aqui, as costuras vão estar na direção do movimento que eu estou fazendo. Aí, a gente abre aqui, passa a ferro bem certinho, vincando bem direitinho, e está pronto o meu componente, e vamos precisar de 4, que são 4 forpet. E aqui, juntando, então, da forma tradicional, em carreiras, né? Eu vou juntar esse com esse, esse com esse, esse com esse, e volto pra cá, junto o segundo dessa forma, depois passo uma costurinha de fora a fora, e aí já está prontinho mais um bloco, o 13º, então, dessa série dos blocos de sábado à noite. E então eu vou de novo dizer para vocês, se alguém se interessar pelo kit, é tialili.com.br/kitbloco, e para quem perdeu os anteriores, as receitinhas estão todas lá. Basta você acessar tialili.com.br/bloco, kit bloco para o kit e bloco para ver as receitinhas, baixar as receitas, imprimir as receitas e colecionar, porque vale a pena. Esse bloco tem 36 por 36 e nós estamos fazendo 36 blocos para construir, então, ou uma colcha queen ou 2 colchas de solteiro. Por hoje é só, espero que vocês estejam gostando dos nossos blocos. Um beijinho e até a próxima. Tchau!